todas as experiências do Paulo Guedes, que tem um domínio de conteúdo e uma retórica fantástica, todas as experiências deles não eram suficientes para lidar com isso aqui. Tá? Dominar a máquina pública, dominar 550 caras que têm ego, têm suas visões de mundo, têm suas ambições, representam, às vezes, interesses escusos, mas representam, e ter que fazer todo mundo trabalhar em prol da sua agenda. Ele não fazia ideia disso. E aí ele se desgastou demais. Se gastou muito e a agenda dele ele está entregando muito menos do que ele gostaria. Ele certamente está com um certo grau de frustração, assim como eu. Mas ele tá tocando o barco dele, né? Tá, ele representa uma estabilidade nisso, né? Perder o Paulo Guedes agora seria muito ruim para o governo, porque um ministro da Fazenda, e ele foi um fiador de um projeto, né? A agenda econômica que foi eleita, ela não era a agenda do Bolsonaro, histórica. Bolsonaro, quando deputado, votou muitas vezes contra reformas, contra coisas e tal. Não entendia disso e acabou jogando ali com o funcionalismo, o corporativismo. Depois ele entendeu, viu que era importante também, inclusive do ponto de vista popular, e chamou o Paulo, vem cá, quero essa agenda aí. E deu liberdade para o Paulo Guedes montar a equipe que quisesse. Isso é um fato, tem que reconhecer também isso ao Bolsonaro. E muita gente embarcou no projeto porque tinha o Paulo Guedes como fiador. E a manutenção do Paulo Guedes, por mais que as coisas estejam um tanto patinando, ela significa assim, o governo vai perseguir essa direção. A saída do Paulo pode ser entendida como perdeu-se a fé no governo, o governo não tem mais condição política de reformar, aí vai haver pressão para colocar um outro nome que pode significar uma guinada, gera uma instabilidade danada. Então eu torço muito para que ele fique lá, para que a paz da base parlamentar fique consolidada e a agenda consiga avançar, a agenda de reformas consiga avançar numa velocidade maior. Você acha que avança? Eu acho que Essa avança. CPI da pandemia pode paralisar o governo em algum momento? Ela atrapalha. Não dá para não dizer que não atrapalha, não. As pessoas leigas pensam, mas o parlamento é tão grande, por que uma CPI vai para... É porque concentra energia, tira foco, a imprensa, todo o componente acaba se perdendo ali. Né? Você precisa, para aprovar uma medida importante, precisa ter clima social. O parlamento ele não está isolado, assim, ele se sente isolado quando é para votar coisa do interesse dele, próprio, da própria sobrevivência. Aí ele se comporta como uma ilha. Mas quando ele vai afetar externos, funcionários, previdência, essas coisas todas, que isso significa em perda de voto, aí ele não consegue agir de forma isolada. Ele precisa de um clima. Como foi na Previdência, lembra? Teve todo o envolvimento social, boa parte da imprensa tradicional também é preciso reconhecer, entendeu que aquela é uma pauta vital para o país, então houve um clima e ajudou, o parlamento aprovou. Quando a CPI, você tem um governo sob ataque, aí as pontes que são necessárias no parlamento, elas vão estar estressadas, se digladiando ali por causa da CPI, e isso acaba tornando um pouco mais difícil. Então, mas é possível aprovar, não estou dizendo que não é, estou apenas enumerando o quanto isso dificulta um trabalho. E como é que é o seu trabalho? O que você conseguiu emplacar como deputado? Eu venho do outro mandato, né? Eu assumi o mandato em 2016, quando eu ainda estava no PSDB, e depois me elegi nesse mandato. Você emplacar coisas aqui no parlamento, ela é muito lenta e muito trabalhosa. Eu tenho algumas vitórias que eu acho super importantes e que me orgulham. E a primeira delas é o fim do imposto sindical. No mandato anterior eu fiz essa proposta, o Rogério Marinho era meu colega de bancada, a gente ficou muito amigo ali, por conta até da coincidência de tese, e quando ele foi escolhido o relator da reforma da Previdência, ele me chamou e falou, cara, eu quero incorporar o teu texto na reforma e tal, tu me ajuda, e a gente trabalhou muito junto ali, ele foi muito corajoso, bancou aquilo, e foi conseguido aprovar. E isso é uma mudança estruturante super importante, que às vezes as pessoas não dão conta disso. O Brasil hoje tem 95% dos sindicatos do planeta, quase 18 mil sindicatos.
É uma loucura, É uma né? república sindical. Imposto sindical criado por Vargas nos anos 30 para financiar uma base social através de imposto ao financiamento público para lhe dar sustentação. E essa base, esquerdista, varguista e depois de uma esquerda mais vermelha, ela impedia, ela tinha um poder político por seu orçamento de quase 4 bilhões por ano via imposto sindical, de fazer manipulação social, financiar a imprensa local contra deputado que queria votar reforma, financiar outdoor, destruição de reputação, pressão artificial com aqueles ônibus. Quem não se lembra? Dos ônibus cheios de gente, se deslocando com bandeira Claro. vermelha para impedir reforma. Isso era tudo construído com o dinheiro do imposto sindical. Ao retirar esse dinheiro, e o trabalhador continua livre para doar o dinheiro que ele quiser para o sindicato, se achar importante, você tirou a artificialidade de uma força política que pautava o debate público no Brasil. E aí o país pôde discutir reformas. Sem o fim do imposto sindical, a reforma da Previdência, robusta como foi aprovada, não seria Não aprovada, seria. Leandro. Mas nenhuma chance. E essas reformas que a gente vem a discutir agora, também, sem nenhuma chance de ser aprovadas. Lembro que o Lula, hein, a quem esse sindicato servia. O Lula, em 2003, aprovou uma reforma super tímida e levou mais tempo do que o Bolsonaro levou para aprovar agora. Porque quando foi mexer nas pessoas, a força sindical era tão grande, a força do sindicalismo, não a força central, era tão grande que nem o Lula conseguiu dominar. O populismo deles é a responsabilidade deles. Aí aprovaram uma reforminha michuruca lá, que a proposta inicial dele era robusta também, mas ele não conseguiu, porque não conseguia lidar com aquilo. Então, a minha linha de atuação, Leda, é buscar alterar essas estruturas de poder que levam o Brasil ao atraso. Então, por exemplo, continuando esse trabalho, quando fui o relator da MP 871, nós inserimos lá uns dispositivos que desobrigam, por exemplo, o trabalhador rural a ter que passar por um sindicato para contar o tempo de serviço. Até então, ele precisava de uma carta sindical, do sindicato rural, para dizer, olha, o sindicato dizia, você trabalhou na roça há tantos anos, vai contar que 15 anos Caramba. você se aposenta. Aí aquilo era o quê? Era um instrumento político do sindicato, um É. instrumento de negócio e também de fraude. Nós retiramos isso, foi construído uma outra situação onde há um cruzamento de dados do governo e aí uma autodeclaração com esse cruzamento atesta se aquela pessoa trabalhou, fez trabalho rural ou não, e ele pode chegar à sua aposentadoria especial sem passar pelo sindicato. E quando ele passava pelo sindicato rural, o sindicato dizia assim para ele, ok, eu te dou uma carta para você contar o seu tempo de serviço, mas faz o seguinte, você vai se associar aqui à minha associação, Associação para Cuidar dos Aposentados, que é ligada ao sindicato, e você vai assinar aqui também uma autorização para abatimento em folha de uma mensalidade pró-associação do sindicato. Isso acontecia. Sabe quanto isso movimentava por ano? 8 bilhões. 8 bilhões. Tá? Para esses caras fazer política. E perpetuar atraso. Então, ali nós fizemos uma revisão, agora esses convênios, se forem firmados, primeiro foi 2 anos, depois vai ano em ano, a associação tem que renovar as autorizações dessas pessoas, a pessoa nem sabia o que tinha assinado. Né? Existem milhares, centenas de milhares de ações na justiça, de pessoas que perceberam que estava havendo um abate na sua pensão, e aí foi ver, ela tinha autorizado isso e ela não lembrava. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!